something in the water. The water that washes beautiful beaches with names like Ipanema. How else could a country like Brazil produce great Formula One world champions like Ayrton Senna, Nelson Piquet, or Emerson Fittipaldi? Or the IndyCar Brazilian bunch of today, Andre Ribeiro, the winner at Loudon last year. Or Gil de Ferran, last year's Laguna Seca winner. What about the others like Raul Boesel, Christian Fittipaldi, or Mauricio Gugelmin? This is their home and Emerson's track. For IndyCar, it's the first time in Brazil and a new oval. Maybe it is the water. Whatever, the Brazilians love their IndyCar racing, and today it's on their turf. Of the march to the championship. This is Paul Page, and it's the Rio 400 from the Emerson Fittipaldi Speed. Boa tarde, amigos da Velocidade. Boa tarde, amigos do SBT. Uma tarde histórica para nós. Uma tarde histórica para o esporte brasileiro, para o Brasil. Daqui a pouquinho, vai ser dada a largada para o primeiro Grande Prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Para nós que amamos a velocidade, o desafio do homem superar a máquina e também fazer da máquina a sua parceira, o sonho da Indy no Brasil já é realidade. Todos os desafios fora da pista foram vencidos. Agora, o desafio é com as 27 feras que estão no grid de largada. Autódromo Nelson Piquet, Circuito Oval Emerson Fittipaldi, Rio de Janeiro, Brasil. Neste momento, 158 países em todo o mundo estão ligados ao SBT, a ESPN norte-americana e a ABC. Nesse pool, levando a imagem desta verdadeira festa de velocidade. Você tem aí a imagem da grande reta, onde os carros já estão alinhados. Daqui a pouquinho vamos ter a primeira volta de apresentação. Você vê aí Al Unser Jr. ali já fora do carro. Daqui a pouquinho ele vai para o seu cockpit. Você vê também o Rob Gordon e toda a movimentação lá embaixo, lá no grid. E vamos agora com Luiz Carlos Azanha, que está ao lado de uma das esperanças do Brasil em vitória aqui no Rio de Janeiro. É com você, Azanha. Boa tarde, Céu. Boa tarde, Dedê. Gil de Ferran largando da 7ª posição, uma das esperanças brasileiras, como você disse, um piloto muito agressivo. Você, sendo um piloto agressivo, é uma pilotagem que se exige nesse tipo de pista oval, não, Gil? Atacar nas curvas. Eu acho que atacar é sempre a melhor defesa, né? E eu acho que o ritmo dessa corrida vai ser muito forte. E quem quiser ir para frente vai ter que sair atacando desde o começo. E essa largada, hein, Gil? Esse retão aqui, chegar lá no fim, a funila, como é que vai ser? Com certeza, no final da reta aqui é um grande ponto de ultrapassagem. Eu acho que o pessoal pode esperar grandes passadas aí no final dessa reta. Pois é, Theo, vamos ver se o Gil faz algumas e já ganha posições logo na largada. É com você. Eu não tenho dúvida que vamos ter uma super largada. E aí eu levanto uma dúvida. Olha só, a torcida organizada do Gil de Ferran, essa nova fera do automobilismo brasileiro, a equipe dele, o carro dele. E eu tenho só uma dúvida na largada. Vamos ver como vai se sair Alessandro Zanardi, o italiano pole position. O Zanardi, que vem da Fórmula 1, não está acostumado com largada lançada e não está acostumado em largar na frente. Vamos ver o que vai aprontar o Alessandro Zanardi. O autódromo Nelson Piquet, circuito oval Emerson Fittipaldi, tem 3 quilômetros, é um circuito oval totalmente diferente de tudo aquilo que os pilotos já andaram. Circuito que tem 3 quilômetros, na realidade são 2 curvas, porque a curva número 3 e a curva número 2 é praticamente uma reta, é feita com um pé embaixo, os carros atingindo aqui velocidades de cerca de 330, 335 quilômetros por hora. A média de velocidade do pole position do Zanardi foi de 268,8 quilômetros por hora. E um detalhe
detalhe me chamou a atenção no grid de largada. Nelson Piquet, o tricampeão, essa fera, um dos maiores pilotos que o automobilismo já viu, ele ficou cerca de 3 minutos ao lado de Greg Moore, o canadense, que larga na 4ª posição, fez uma belíssima prova em Miami, foi o 7º colocado. O Piquet ficou conversando muito com o Greg Moore, e o Piquet nessa semana me dizia, olha, a Fórmula Indy tem uma outra fera, canadense Greg Moore. E é bonito a gente ver o Piquet ir lá no Greg Moore, garotão de 20 anos, e falar, gostei da sua corrida em Miami, você é fera. Eu tenho certeza que foi isso que ele disse. Autódromo com boa parte das suas arquibancadas lotada. Você vê aí a formação do grid de largada, carro de serviço. A gente tem Alessandro Zanardi na primeira fila, ao lado dele Jimmy Vasser, esse é o carro do Ed Lawson. Dedê Gomes, a primeira largada no Brasil da Fórmula Indy, nesse circuito complicado, cheio de ondulações, essa super reta de 1.100 metros. Será que vai passar todo mundo tranquilinho ali naquela curva 1, Dedê? É, Theo, um espetáculo maravilhoso esse circuito, a Fórmula Indy, a primeira vez no Brasil. A largada é perigosa, é uma largada que eles virão lançados de uma reta de 1.100 metros, chegarão fortíssimos e, ao contrário dos ovais, é uma curva que tem que se reduzir pelo menos 3 marchas. Os pilotos que estão atrás, eles têm medo disso. Agora, eu chamaria atenção para o detalhe de 2 pilotos. Raul Boesel, que teve o motor quebrado e fez o 9º tempo no treino de aquecimento essa manhã, e Christian Fittipaldi, que depois da batida de ontem, ainda com dores nos ombros, fez o 10º tempo e poderá vir para cima e brigar por essa posição e essa vitória. E vamos até o grid de largada com Luiz Carlos Azenha. Pois é, Theo, agora ao lado do Christian Fittipaldi. Ele sofreu aquele sério acidente ontem, ficou de fora do treino de classificação, por isso larga sozinho aqui na última fila. Christian, está muito dolorido o corpo ainda? Está um pouco dolorido, principalmente quando passa em cima dos bumps. A parte de dentro do meu peito sente bastante, graças a Deus os braços, as pernas, isso não tem nada. Hoje de manhã andei, eu estava relativamente bem dentro do carro, mas eu andei bem pouco, só para ver se estava tudo funcionando. Eu estou, apesar de estar largando em último, ainda bem animado, o carro acho que está muito bom para a corrida. E eu acho que vai dar para fazer uma boa corrida ainda. A corrida aqui vai ser muito longa, 133 voltas. E ainda tem muita coisa pela frente. E boa sorte, Christian Fittipaldi. Lembrando que nessa pista bastante ondulada, o corpo do Christian realmente vai sofrer muito. Vai ser um teste de resistência para o piloto brasileiro. É com você, Theo. E agora vamos conhecer os carros, as máquinas da Fórmula Indy. Você vai acompanhar agora. Temos, em termos de carro, 13 chassis Reina, 10 Lola, 3 Penske e o novato Eagle. Motores, 11 Ford, 8 Mercedes, 6 Honda. Os Honda, uma usina de potência aqui no Rio de Janeiro. 2 Toyota, que também está estreando. Pneus, 18 carros com Goodyear e 9 carros com Firestone. O pole position tem um carro Reina, Honda, pneu Firestone. Vamos agora aos pilotos e suas nacionalidades. Temos Estados Unidos com 10 pilotos, Brasil com 8, Canadá com 2, México com 2, depois tem Suécia com 1, também com 1 aparecendo a Inglaterra, Japão, Argentina e a Itália. A Itália, que é o país do pole position, o Alessandro Zanardi. A primeira fila da equipe Chip Ganassi. Você vê aí, Itália 1, Inglaterra 1, Japão 1, Argentina 1. A primeira fila com 2 carros da equipe Chip Ganassi. Jimmy Vasser, norte-americano, e o Alessandro Zanardi, que é o italiano. Depois a gente tem o André Ribeiro e tem também o Greg Moore. André Ribeiro, logicamente, do Brasil. Greg Moore, esse canadense, essa fera. Prestar muita atenção na largada do Greg Moore. Greg Moore, que barbarizou em Miami, andou muito rápido no treino de aquecimento hoje pela manhã, marcando o melhor tempo. O Zanardi foi o 2º, o André Ribeiro foi o 3º, o Gil de Ferrão o 6º, o 9º Raul Boesel, o 10º Christian Fittipaldi, o 14º Roberto Moreno, o Gugelmin foi o 16º tempo, o Emerson andou muito pouco, foi o 19º, o Marco Greco o 25º. Momentos que antecedem a largada do primeiro grande prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E vamos com o Petrin lá no grid de largada. É o seguinte, olha, daqui a pouco o Nelson Piquet
vai pedir para que os pilotos acionem os motores. A gente vai registrar esse momento daqui a pouquinho. E um outro detalhe também, pela primeira vez uma equipe de televisão vai ficar exatamente aqui na pista no momento que os carros largarem. A gente vai ficar bem no meio do grid e vai mostrar essa emoção para o torcedor. Então, José. Petri, pergunta para o Piquet o que ele andou falando com o Greg Moore. E olha, se o Emerson é o dono da festa, mande um grande abraço para essa fera que é Nelson Piquet. Ele também é responsável por tudo isso que a gente está vendo aqui, Petri. Pois não, Theo. O Theo José está te mandando um grande abraço, dizendo que assim como o Emerson, você também tem participação decisiva nessa história do automobilismo, nessa história da Índia aqui no Brasil. E perguntou o que você estava tanto falando com o Greg Moore. Fala pro Theo não puxar muito o saco, não, porque se ele fazer alguma besteira, eu vou meter o pau nele depois, viu? Esse é o Piquet. O que ele falou? Eu tava falando que vi a última corrida do Guillermo e eu acho que ele é um dos pretendentes para ganhar essa corrida hoje. Tá certo. Bom, eu não vou divulgar o texto do Piquet, porque ele disse que vai ser uma surpresa, mas eu gostaria, Theo, assim que o momento acontecer,